Quem acompanha o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado de outros parlamentares é o deputado federal Evair de Mello, com quem o Jornal da Oeste conversa agora. Boa tarde, senhor deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de relatar como estão sendo esses momentos de acompanhamento aqui, desse fatídico, já na verdade, esse pré-julgamento, Deputado, hoje é um dia histórico para o Brasil, de uma maneira infelizmente triste, tendo em vista todo o ativismo judicial que a gente vem enfrentando. E a minha primeira pergunta para o senhor é como foi acompanhar, a gente sabe que o senhor estava ali ao lado, estava na comitiva acompanhando o julgamento, qual foi o clima, como que foi acompanhar, o que foi conversado ali, quais foram as impressões, não só suas, mas dos outros senhores deputados que estavam com você? Um dia muito triste o ordenamento jurídico brasileiro, em função de um processo que não tem o mínimo respeito ao devido processo legal. Foi deprimente ouvir o depoimento de todos os advogados que trabalharam nas peças de defesa, deixar muito claro e ser contundente quando tiveram as suas prerrogativas não respeitadas. Até pela questão do tempo que foi apresentado, tendo em vista as milhares e milhares de cópias de documentos, de pendrives, são coisas monstruosas, e foi muito triste, porque tudo que se espera do sistema judiciário, pelo menos a nossa escola, a nossa formação, sempre trabalhou na hipótese que nós deu o devido processo legal, você esgotar os argumentos. A justiça nossa, a gente criou a ilusão que a nossa justiça seria uma justiça parcial, o sistema judiciário fosse parcial, e que a gente pudesse realmente confiar na justiça. Eu sou do interior, a gente sempre dizia lá no interior, não, então vamos à justiça. Uma expressão muito usada quando tinha algum embate, que naturalmente nós tínhamos uma confiança em homens e mulheres que tinham a capacidade de um discernimento, de imparcialidade, que iam seguir o devido processo legal. Foi deprimente, no sentido que eu sempre digo, eu queria ouvir os juízes de carreira, eu queria ouvir os advogados ligados, aliás, todos os advogados são ligados à OAB, queria a OAB se manifestar, porque nós precisamos das entidades nesse momento. Eu quero ver aí as associações de Ministério Público precisam se manifestar, porque primeiro o impedimento legal e claro de todos que estão sentados naquela cadeira do STF não teriam a mínima condição de serem imparciais nessa peça de julgamento. Então, isso é o primeiro escândalo. Volto a dizer, para mim o momento mais marcante foi realmente os advogados quase que implorando, porque não foi dado a eles a mínima condição de fazer a defesa técnica, o juntamento daquilo para defender os seus clientes, vamos dizer assim. Naturalmente, e aí tem toda uma leitura que tem que ser feita, e nós estávamos lá, a leitura de deboche, quando os advogados faziam alguma arguição, faziam alguma interpelação um pouco mais incisiva para os ministros do Supremo, era nítido, só você pegar as imagens, e se você acompanhar agora à tarde, então, onde estão dando os seus votos, você vê nítido, só quem tem minimamente uma habilidade vê que tem um deboche, que tem uma peça orquestrada, porque as peças, o voto de um juiz está conectado com o voto do outro, já citando o outro, ou seja, é uma grande armação, é uma maldita inquisição. O que querem fazer é interferir nas próximas eleições, tirando aquele que lidera as pesquisas e a cada dia mais aumenta o percentual, que é o Jair Messias Bolsonaro, em cima de nenhuma prova. Nem desculpa o Gonê, que até então, segundo relatava, tinha uma carreira jurídica brilhante, foi citado como bom professor. O Gonê foi vexatório a denúncia por ele apresentada, porque ela foi assim tecnicamente desmascarada, item por item, mostrando as inconsistências, as incoerências, as inverdades, as imperfeições. Então, o Gonê, com certeza, hoje terá um dos dias mais tristes da sua vida, que embora pareça que já tem um pré-julgamento, mas ele realmente construiu uma peça que era uma peça, ele carimbou, colocou uma mancha no seu histórico, tendo a capacidade de apresentar uma peça com tamanho ridículo jurídico que foi feito. Jair Bolsonaro, muito sereno,
todos nós estávamos lá, 7, 8 deputados muito serenos, todos nós estávamos acompanhando essa cena. Agora, o mundo jurídico brasileiro deve estar envergonhado, os juízes de carreira, porque eu desafio um juiz de carreira, seja ele o mais modesto, consiga defender essa acusação do qual o Ministério Público, o Gonê, assina embaixo. Eu queria, minimamente, porque esses são os verdadeiros juízes do Brasil. Essa turma que está aí, eu não sei se é o Ministério da Justiça do governo Lula, porque todo mundo aí é da política. Ninguém aí tem legitimidade, imparcialidade para tratar desse tema. Então, o STF, com certeza. E aí o Zanin, quando foi ler o encerramento das defesas na parte da manhã, ele estava lendo numa folha. E ninguém troca a palavra julgado por réus. Ou seja, na carta, no documento do Zanin, estava escrito. Ninguém lê, ninguém olha a palavra. Senhor deputado, excelente o senhor ter falado a respeito disso. Eu acho que ele não me ouviu. Isso é um caso. Acho excelente o senhor ter falado a respeito disso, deputado, porque nós temos essa sonora. Vou só convidar aqui a nossa audiência para assistir e o senhor comenta, por gentileza, na sequência. Advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados, desculpa. Tá aí, né? No mínimo um ato falho, senhor deputado. Não é ato falho, é ridículo. Está escrito réus. Ele percebeu, ele é um conhecedor do mundo jurídico, ele percebeu que quem escreveu aquilo ali deve ter tomado um puxão de orelha, que não foi ele, naturalmente. Eu imagino que ele deve ter, inclusive, ter feito uma advertência muito íngreme, que está escrito réus. Ou seja, é isso. Só por isso, se o STF fosse minimamente sério, assim, por isso ele teria que suspender, inclusive, porque isso comprova esse pré-julgamento, o que é uma vergonha, isso é uma mancha na história do Supremo. A gente fica realmente envergonhado. Não é para isso que os brasileiros gastam bilhões de reais para manter o sistema judiciário, que é claramente contaminado por corrente ideológica. Porque não foram encontrados crimes, não é do Bolsonaro, não. Né? Tanto do Braga Neto, General Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, Alessandro Ramage, Amigo Anier e Mauro Cid. Esse Mauro Cid, vou usar uma expressão aqui, virou um pobre coitado. Ele virou esse João Bobo do posto, né? Um ditado popular do nosso dia a dia, porque são 11 delações contraditórias. E aí eles escolhem partes das 11 delações e montam uma peça de ficção, uma peça de teatro. Então, é lamentar, é um dia muito triste, né? E saber que esses senhores são bem remunerados, têm um monte de privilégio para fazer, desculpa a expressão, essa avacalhação com o sistema jurídico brasileiro, com essa avacalhação do devido processo legal, e eles estão servindo, e eu tenho certeza que a história vai nos dar tempo a oportunidade de poder corrigir, né, eu vou usar a expressão aqui, a própria expressão que o Cid usou e o advogado usou no final, essa doideira, esse julgamento do STF, ao aceitar a denúncia do procurador, é literalmente uma doideira no sistema jurídico brasileiro. Jorge Serrão, nós estamos com o deputado federal Evair Mello conversando aqui conosco a respeito do julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Sua pergunta. Deputado Evair de Mello, diante dessa perspectiva aí de um pré-julgamento do Jair Bolsonaro e da repercussão assustadora, altamente negativa dessa condenação da cabeleireira Débora Rodrigues por causa do batom na estátua da Justiça Suprema, como é que está aí a questão da anistia no Congresso Nacional? Sentiu também que houve uma mudança no humor e no posicionamento dos deputados em favor da anistia diante dos fatos concretos de que haverá uma condenação a Bolsonaro e que outras condenações também vão se confirmar? Diante da vulgaridade da peça apresentada pelo procurador, diante da fraca argumentação dos ministros do STF para acatar essa denúncia, tem um ditado que a gente usa muito, que existem lágrimas dos olhos e lágrimas do coração. A lágrima dos olhos, a gente enxuga, lava o rosto, né, muda de cara e segue em frente. Mas as lágrimas do coração ficam guardadas.
O que está se construindo aqui na casa, na sociedade brasileira, é um clima de desconfiança. E, naturalmente, nós precisamos ter uma ação silenciosa, porque, diferente disso, eles podem usar as forças do cargo que têm para poder inibir ou coagir, mas tem uma lágrima no coração. É mais ou menos, eu falava muito isso, quando lá do processo do impeachment, da cassação, dos crimes cometidos pela presidente Dilma, que ela foi caçada mais pelas lágrimas do coração do que as lágrimas dos olhos. Quer dizer, você vai criando um sentimento que a oportunidade que você tem de fazer essa alforria, precisamos devolver a liberdade dessas pessoas, vai ser a votação dessa anistia. Até fiz uma brincadeira semana passada, é preciso deixar claro que essa anistia não vai incluir o Lula, que qual tal tem os seus processos guardados, ele tem foro privilegiado hoje, né, tirar a descondenação dele, mas assim que ele voltar para a primeira instância, com certeza nós vamos reabrir em algum fórum e ele será devidamente punido pelos crimes que cometeu. Então, essa anistia não vai incluir o Lula. Mas na semana que vem nós vamos trabalhar para poder apresentar urgência aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o sentimento dos corredores dos deputados que estão muito preocupados, porque com a fragilidade dessa denúncia, com a fragilidade da peça, daqui a pouco qualquer história construída em cima do parlamentar ou de um empresário, ou de um empregador, vai ser peça de condenação. Por isso, nós precisamos, na política, dar uma resposta muito dura e colocar um freio de arrumação, vou repetir a expressão dita aqui na delação, a essa doideira jurídica que o STF está nos proporcionando. Bruno Musa, sua pergunta ao deputado federal Evair de Mello. Tadu, boa tarde. A minha pergunta ia na linha, então eu faço complemento aqui do que o próprio Serrão mencionou, que o senhor já teve a oportunidade aqui de responder, que era a respeito da anistia, né? Em meio a tudo isso que o senhor está vivendo aí, dá algum tipo de sensação, e claro que isso é tudo muito subjetivo, mas a depender do entorno eu acho que fica perceptível. Dá a entender que nós temos já um julgamento que tecnicamente não vai valer de absolutamente nada, ou ainda há algum tipo de esperança no lado técnico-jurídico? Olha, se nós tivéssemos minimamente alguém com bom senso, né, sentado com a toga preta, com certeza a nossa esperança era muito maior. Eu ainda preciso de acreditar e de confiar, porque agora, imagine-se aqui catando essa denúncia, teremos um longo rito, né, do processo para que possa juntar essas peças. Lembrando que a delação, para ter validade, ela precisa minimamente... a delação é um caminho para que você vá lá buscar as provas. Teve a delação, foi-se lá e não encontrou nenhuma prova. Está muito difícil explicar para o mundo, e o trumpismo vai acabar agindo em algum momento, porque eu tenho certeza que essa repercussão internacional, porque o país do tamanho do Brasil, com o histórico da diplomacia brasileira, com o histórico industrial brasileiro, olha, eu imagino a economia, porque isso não é só na política. Você imagina os grandes fundos de investimento, os grandes empresários querendo fazer investimento no país no qual não tem segurança jurídica. Não adianta ter o melhor advogado, a melhor banca de advogados, ter os melhores contadores, sendo que o Supremo condena e julga em cima de hipóteses, em cima de possibilidades. Portanto, o Supremo, nesse momento também, ele entra na vida de todos os brasileiros quando, em função da falta de credibilidade que ele está construindo, isso vai ter um impacto na nossa economia. Portanto, o sentimento que nós temos aqui é de muita tristeza. O Brasil não merecia hipótese alguma, até porque nós queremos o devido processo legal, as acusações, a responsabilização daqueles que cometeram crime. Mas o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Esse é o ditado popular. Então, é um momento difícil, um momento muito duro para o nosso país, para a democracia do nosso país, porque não tem democracia sem justiça imparcial. Essas penas que estão sendo cometidas, né, vocês devem ter falado isso muito aqui, o Serrão já fala muito aqui, é uma vergonha, né, essa coisa do batom, essa coisa das senhorinhas, gente que estava de passagem, enfim. Essa condenação coletiva é uma maldita inquisição coletiva que se amaldiçoar todos aqueles que estavam no território, independente dos seus fatos. Mas
eu preciso acreditar numa esperança, num bom senso, no equilíbrio. E só o fato do Supremo, sim, às vezes tentaram dizer que o Eduardo Bolsonaro é covarde, que o Bolsonaro, às vezes, está correndo. O próprio Supremo, quando não aceitou os argumentos da defesa para levar esse julgamento para o plenário, foram covardes, foram sorrateiros, porque, na verdade, querem fugir do debate. Porque a cada momento que a defesa tem a oportunidade da palavra, ela humilha, ela enquadra, ela faz com que os ministros do Supremo fiquem acuados, porque, diante do conteúdo, né, e dos argumentos da defesa, não tem como nenhum justificativo. E é claro, você vê na tela agora, nesse momento aí, o Flávio Dino, você vê o Alexandre de Moraes, os outros ministros, claramente numa retórica de deboche.